Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao nosso canal do Escola de Física, vídeo de física a semana toda. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de dar um likezinho se os nossos vídeos estiverem sendo úteis para você. Também não deixe de compartilhar e segue a gente no Instagram, @Escola de Física. Tem conteúdo de física lá todos os dias. E vamos continuar a nossa sequência de vídeos. Vou colocar aqui em cima da minha cabeça, aqui em algum lugar, o linkzinho do nosso último vídeo, seguindo a sequência de mecânica. A gente viu no último vídeo a função horária da posição. Vamos ver hoje como a gente representa graficamente essa função e o que significa esse gráfico. Tem alguns detalhes muito importantes que a gente tem que entender como é que funciona. E no próximo vídeo, a gente vê a última das 3 equações do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então vamos lá, sem muita enrolação, de olho na tela. Olha só, a função horária de posição, ela é essa formulinha simpática aqui, ó. Posição S é igual a S0 mais V0t mais meio vezes A vezes t ao quadrado. A função que descreve a posição de um corpo em movimento acelerado, então, é esse trombolho, essa geringonça aqui. Repare que isso é uma função de segundo grau, porque a variável é o tempo e o expoente do tempo é 2. Isso quer dizer que o gráfico disso é uma parábola. E gráficos de função de segundo grau, que são parábolas, podem ter concavidade para cima e podem ter concavidade para baixo. No nosso caso, a concavidade vai ser para cima ou para baixo? Depende. Depende de quê? Depende desse cara aqui. Depende da aceleração. Depende aceleração. Se a aceleração for positiva, vamos escrever aqui. Se a aceleração for positiva, a parábola é para cima. E se a aceleração for negativa, a parábola é para baixo. Agora, como é que isso funciona? Vamos lá, vamos escrever aqui. Vamos fazer um eixo de posição por tempo, posição S por tempo t. Vamos fazer outro gráfico aqui do lado, também de posição por tempo. Então, nós temos duas possibilidades de gráfico. Concavidade para cima e um gráfico com concavidade para baixo. Então, bateu o olho num gráfico, posição por tempo, e viu que é uma parábola, significa então um movimento retilíneo uniformemente variado. Se a parábola estiver para cima, significa um movimento com aceleração positiva. Se estiver para baixo, significa um movimento com aceleração negativa. Agora, para entender o que esses gráficos significam, para ficar mais fácil, vamos dividir esses gráficos aqui em duas partes. Vou dividir eles exatamente ao meio, dessa maneira aqui. Agora, grava o seguinte na cabeça. Num gráfico posição por tempo, quanto maior for a sua inclinação, maior é a velocidade do corpo. Inclusive, vamos escrever isso aqui, porque é importante. Então, em um gráfico de posição por tempo, quanto maior a inclinação,
quanto maior a inclinação, maior será a velocidade. Então, num gráfico de posição por tempo, quanto maior a inclinação, maior será a velocidade. Então, olha o que está acontecendo aqui. Está vendo que esse gráfico de aceleração positiva, o gráfico ele começa com a inclinação muito alta, tá vendo? Ele está quase na vertical. Quer dizer que aqui o nosso objeto está com a velocidade muito alta. Está vendo que com o passar do tempo, o gráfico vem perdendo inclinação até chegar na parte mais baixa, onde acaba a inclinação. Então, repara que com o passar do tempo, ó, essa indicação aqui é uma indicação de perda de velocidade. O nosso objeto, nesse trecho da esquerda, está no movimento do tipo retardado. Ele está diminuindo a sua velocidade. A partir desse ponto, a partir desse instante de tempo aqui, ó, repare que o gráfico volta a ganhar inclinação, está ficando cada vez mais de pé. Ou seja, o nosso objeto está ganhando velocidade. Ele se encontra no movimento, então, acelerado. Agora, e se a aceleração for negativa? Se a aceleração for negativa, a parábola é para baixo. Olha o que está acontecendo. O nosso objeto sai aqui de uma inclinação muito alta e com o passar do tempo, a inclinação vem se perdendo até chegar aqui em cima. Repara que ele está perdendo inclinação, consequentemente perdendo velocidade. Esse primeiro trecho é um movimento do tipo retardado. E repara que logo em seguida, a curva volta a ter inclinação. Então, quer dizer que esse segundo trecho aqui da direita é um movimento do tipo acelerado. Só que olha outro detalhe nesses gráficos. Repara aqui que do lado esquerdo, o nosso carrinho ele parte desse ponto e com o passar do tempo ele está indo para posições cada vez mais negativas aqui, ó, ele está indo para o lado negativo da trajetória, tá vendo? Então, esse primeiro trecho da esquerda é um movimento retardado, retrogrado. Depois, o nosso objeto para aqui nesse instante de tempo e ele volta a acelerar, só que repara que ele volta a acelerar para o sentido positivo da trajetória. Então, esse segundo trecho é um movimento acelerado do tipo, ou para o sentido progressivo. Já nesse segundo gráfico, olha o que está acontecendo. Esse primeiro trecho, de fato, ele é retardado, só que repare que o nosso objeto está caminhando para o lado positivo da trajetória. Então, esse primeiro trecho representa um movimento retardado progressivo. E esse segundo trecho aqui da direita, ele está indo para o lado negativo da trajetória. Então, um movimento acelerado, retrogrado. Colocando isso aqui em uma dimensão só, colocando isso aqui numa reta, olha como é que ficaria essa representação. Então, vamos redesenhar esses gráficos aqui, ó. Tá aqui. Vamos fazer primeiro o gráfico com a aceleração positiva. Um gráfico com parábola para cima. A aceleração positiva. Vamos chamar esse lado aqui da esquerda de lado número 1 e o da direita de lado número 2. Olha aqui, esse lado número 1 é um movimento retardado, retrógrado. Ele está indo para o lado negativo e freando. Esse número 1 seria isso daqui, ó.
Vamos pegar uma trajetória, pode ser em metros mesmo, tanto faz. Está aqui algumas posições, 0, 1, 2, etc. Posições menos 1, menos 2, etc. Vamos imaginar que o nosso carrinho, aqui nesse trajetória número 1, ele está indo para o lado negativo e freando. Ele está vindo para cá e freando. Já o movimento 2, que está ali do lado direito, vamos desenhar aqui, pode ser em metros, ó. Posições 0, 1, 2, etc. Posições menos 1, menos 2, etc. Já aqui na configuração 2, ó, esse trecho da direita, ele está indo para o lado progressivo e ganhando velocidade. Então, já aqui, ele está indo para o lado positivo e acelerando, ganhando velocidade, com o pezão no acelerador. Entendeu a ideia? Poderia ser o contrário. Ó, se o gráfico for com a parábola para baixo agora, então, nós já vimos o que significa esses lados da parábola. Então, vamos lá. Gráfico de posição por tempo, parábola para baixo, aceleração negativa. Vamos chamar esses trechos aqui de 1 e 2. Aqui no trecho 1, o que poderia significar esse trecho 1? Vamos desenhar aqui uma trajetória. Pode ser em metros, posições 0, 1, 2, etc. Menos 1, menos 2, etc. Repara, o nosso carrinho ele começa aqui e vai para o lado positivo da trajetória, pisando no freio. Ou seja, aqui no trecho 1, ele está indo para o lado positivo, porém pisando no freio, ele está freando. Já no trecho 2, vamos desenhar aqui uma trajetóriazinha. Posições 0, 1, 2, etc. Menos 1, menos 2, etc. Já no trecho 2, repara que o nosso carrinho está indo para o lado negativo e acelerando. Então, já no trecho 2, ele está indo para o lado negativo e pisando no freio. Então, isso é o que é importante de você entender nas representações gráficas da função de posição. A função de posição, portanto, é uma função de segundo grau e o gráfico é uma parábola, que pode ser para cima ou para baixo. Quem vai determinar a parábola? A aceleração, que pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, parábola para cima. Se ela for negativa, parábola para baixo. Se a parábola for para cima, esse primeiro trecho da esquerda é um movimento retardado e retrógrado, e o trecho da direita é um movimento acelerado e progressivo. Se a parábola for para baixo, esse primeiro trecho é um movimento progressivo e retardado, e o segundo trecho é um movimento retrógrado e acelerado. E lembra ainda que quanto mais de pé estiver o gráfico, seja para cima ou para baixo, não importa, mas quanto mais de pé estiver o gráfico, maior é a velocidade que ele representa naquele ponto. E quanto menor for a inclinação, mais devagar o móvel está naquele ponto. Uma questão comum de vestibular, por exemplo, ele te dá um gráfico de posição por tempo, dessa maneira. Te dá uma curva assim. E ele dá alguns pontos. Olha, está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, está aqui o ponto C. E pergunta, olha, nesses trechos, em quais pontos A, B ou C o objeto tem a maior velocidade e qual tem a menor velocidade? Você vem aqui e traça as retas tangentes. Ó. Repara que aqui no ponto A, a reta tangente está praticamente na horizontal, na B está um pouco inclinada e na C, aqui no ponto C, está muito inclinada. Onde ele está mais rápido? Onde tem mais inclinação? No ponto C. Onde ele está mais devagar? Onde tem menos inclinação? Aqui no ponto A. Então é importante que você saiba que a inclinação no gráfico posição por tempo representa a velocidade. Então é isso, é assim que a gente representa a função horária de posição, é extremamente importante. Então salve esse vídeo,
dá um likezinho. E no próximo vídeo a gente vai ver a última equação das 3 que a gente usa para resolver problemas de movimento retilíneo uniformemente variado. Fica de olho nesse vídeo, principalmente para você que pretende fazer provas tipo o Enem, que é uma prova que gosta muito de cobrar gráfico. Todo ano tem algum gráfico de física, algum gráfico de cinemática envolvido em alguma questão. Então salva isso, grava na memória. Segue a gente no Instagram também e até o próximo vídeo. Valeu!